Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o que é chamado dentro da liturgia de o Domingo da Alegria, porque já estamos próximos às festas da Páscoa. Por isso, nesse percurso que nós fazemos da nossa Quaresma, o Senhor nos dá esse orvalho no meio do nosso deserto para não desistirmos em nossa caminhada, mas prosseguirmos com fé rumo à ressurreição. É por isso que nesse domingo nós usamos essa cor chamada rósea. Ela é uma mistura do roxo da penitência com o branco das festas. Então quer dizer que nós estamos nos aproximando já da ressurreição e ainda estamos vivendo o período de Quaresma. E é dentro desse período que nós somos chamados a nos alegrar. Estamos caminhando dia a dia com nossas penitências, com nossas lutas, buscando nossa conversão, lutando pela nossa mudança de vida. Cada um de nós está vendo aquilo que precisa ser mudado em nosso dia a dia. E aí então o Senhor nos chama à alegria. Por isso a missa inicia com esse alegra-te na antífona de entrada, justamente para mostrar uma alegria que vem de Deus. Não é somente a alegria que nós possuímos em nos encontrar com o Senhor, mas sobretudo a alegria de Deus em nos encontrar, em nos ter de volta. A alegria que nós celebramos é uma alegria divina, de um Deus que vai nos buscar, que nos espera, que deseja a nossa volta, que deseja que o nosso coração esteja junto dele. A alegria que nós celebramos hoje é a alegria de Deus de poder ter de volta os seus filhos de novo em sua casa. E é por isso que a primeira leitura tirada do livro do Josué nos mostra justamente o momento em que, depois de 40 anos de deserto, 40 anos que esse povo pelejou, lutou, sofreu, alguns desanimaram no caminho, outros ficaram para trás, mas durante 40 anos esse povo caminhou, saindo da terra do Egito, a terra da escravidão, com destino a Canaã, a terra da promessa. E o relato do livro de hoje que nós escutamos na primeira leitura, mostra o momento em que esse povo se instala na terra de Canaã, e não mais vai precisar das codornizes, nem mais do maná caindo do céu, porque agora eles vão saborear do fruto da terra, daquilo que eles têm, das promessas que lhes foram concedidas. A alegria de estar aonde Deus nos deseja. Isso é que a primeira leitura nos coloca. A alegria de viver a promessa, a alegria de estar aonde Deus nos colocou. É Santa Teresinha do Menino Jesus que quase vai no fim da sua morte, no fim da sua vida, vai nos dizer: eu sou o que Deus pensa de mim. O que ela quer dizer com isso? Eu sou o que Deus pensa de mim. Que ao longo da vida, das provações, das dificuldades, ela se tornou exatamente aquilo que Deus queria dela, aquilo que Deus ansiava por ela. Por isso ela diz essa ousada frase: eu sou o que Deus pensa de mim. Chegar na terra prometida, como na primeira leitura, é tornar-se aquilo que Deus queria para mim. É, depois de um longo processo de 40 anos no deserto, alcançar aquilo que Deus desejava. Por que Deus submete esse povo a 40 anos de deserto? Porque Ele precisava, ao longo desses 40 anos, tirar do coração dele as paixões antigas, tirar do coração desse povo o sabor das cebolas do Egito, que eles reclamavam que não tinham mais, tirar daquele povo os costumes errados que eles obtiveram ao longo desse tempo de escravidão, 400 anos. O Senhor teve que submeter esse povo ao longo do deserto, para que eles pudessem extrair do coração aquilo que não era mais útil, para que eles se tornassem o que Deus queria deles. Deus não queria dar só uma terra para aquele povo.
Deus queria dar um povo para aquela terra. E por isso ele teve que ir trabalhando ao longo dos 40 anos. Por isso, entre a terra da escravidão e a terra da promessa, existe um deserto pelo qual Deus vai trabalhar o nosso coração e a nossa vida. Entre o pedido que eu e você fazemos da nossa oração, até alcançarmos a graça que nós desejamos, existe um processo no qual Deus vai trabalhando o nosso jeito de ser, vai trabalhando a nossa maneira de agir, Ele vai trabalhando o nosso jeito de lidar com a vida. Não é só receber a graça, Deus quer que modifiquemos o nosso coração. A alegria dele está nisso, em passarmos pelo processo e continuarmos firmes com Ele. Também, entre na primeira leitura, a terra da escravidão e a terra da promessa, existe um deserto. No Evangelho, nós escutamos que entre uma vida na casa do Pai e o retorno a essa casa, existe também um processo de conversão do filho pródigo. Essa parábola tão conhecida por nós, nos remete justamente ao momento em que Jesus está falando aos pecadores públicos e também aos fariseus e mestres da lei. Dois tipos de pessoas. E ali, ao expressar com eles, ele lhes fala sobre essa tão bonita parábola, a do filho pródigo. Um pai que tinha 2 filhos e cujo filho mais novo pede herança. Pedir a herança quer dizer que o pai já morreu. A gente recebe a herança quando o familiar morre. Ou seja, ao pedir herança, aquele filho estava dizendo que para mim o Senhor morreu. Eu quero romper com o Senhor. Eu não quero mais viver na tua casa, eu não quero mais ficar contigo. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver as minhas coisas. Ao pedir herança, ele estava deixando claro que o pai já não existia mais para ele. Já não precisava mais dele. E assim ele vai obstinadamente nos seus planos, em busca de uma alegria, em busca de algo que o satisfazesse, que fizesse dele alguém diferente. Gasta tudo com prostitutas e festas, e aí a palavra vai dizer que ele começa a passar fome, e um homem vai destiná-lo a trabalhar com os porcos, no chiqueiro. Você sabe que na tradição judaica, os judeus não comem porcos, carne de porco, porque os tem como impureza. Os rabinos vão dizer que o porco é um animal impuro porque vive no meio do lixo, no meio da lavagem, dos restos. Também os rabinos vão dizer que o porco é um animal que tem um ossinho, um osso na altura do pescoço, e isso não permite ele levantar a cabeça para o céu, mas só ficar olhando para o chão e para o lixo. E por isso eles falam que o porco é um animal condenado, porque vive em função do seu lixo. Olha que interessante isso. Esse rapaz sai da casa do pai em busca de felicidade e acaba num chiqueiro. Esse homem sai em busca de alegria e acaba cuidando de porcos, que para o judeu era o último nível da humilhação de uma pessoa. Era o fim do fim de um ser. Ou seja, em busca da felicidade, ele acaba acabando e destruindo a sua vida, porque não existe alegria longe da casa do Pai. Não existe alegria fora do amor com Ele. Ele até tenta buscar alegria lá fora, mas acaba no chiqueiro, porque ele tem que experimentar que não existe alegria fora e longe dos braços do Pai. E é engraçado isso, porque lá no chiqueiro, ele começa a cair em si. O que é cair em si? Na linguagem original dessa palavra, ele fala caiu dentro de si. O que isso significa? Que ali no meio do chiqueiro, ele começa a pensar: nossa, meu pai tem tantos empregados que têm pão, eu aqui estou morrendo de fome.
Nossa, como eu podia estar vivendo uma vida diferente. Como eu podia estar vivendo um momento diferente. E eu estou aqui cuidando de porcos, no último estágio da minha vida. Ou seja, tem gente que só vai entender que existe alegria na casa do Pai quando quebra a cara. Tem gente que só vai cair dentro de si quando Deus permite o chiqueiro. Tem gente que só vai entender que realmente precisa mudar de vida quando chega em casa e vê a mala na garagem, porque chegou o tempo de buscar uma mudança. Tem gente que só vai mudar de vida quando chega ali no fundo do poço, de um vício que ele não aceitava e dizia: não, eu não sou viciado, não. Eu tenho domínio. Quando você se vê perdido no meio do chiqueiro. Tem gente que só vai aprender que existe alegria na casa do Pai quando quebra a cara diante de um relacionamento que todo mundo estava te avisando, mas você não queria ver. Só vai aprender quando realmente cuidar de um chiqueiro, cair numa situação. Deus não quer nos prejudicar. Deus não quer que a gente morra no deserto, como na primeira leitura. Deus não quer que a gente vá cuidar de porcos, não. Mas às vezes é o único jeito que Ele tem de fazer a gente voltar. Quebrando a nossa cara, abatendo o nosso orgulho, destruindo a nossa avareza. Às vezes o único jeito de você voltar é quando você experimenta a doença de quem você ama e vê que o seu dinheiro não é capaz de fazer tudo. Às vezes o único jeito que você tem que voltar é quando você experimenta essa doença e vê que você não é Deus de si mesmo. Quando você tem que experimentar que as coisas nem sempre são como você quer que sejam. Cair no chiqueiro é fazer essa experiência. Eu preciso cair dentro de mim. E a quaresma é justamente esse momento de cair dentro de si e começar a pensar: meu Deus, eu preciso dar um jeito na vida. E aí ele cai no processo e ele fala: eu vou voltar ao meu Pai. E a palavra fala que ele se levantou. Essa palavra levantou tem a mesma raiz de ressurreição. Ou seja, ele caiu dentro de si. Você quer voltar para a casa do Pai? Então olha para dentro do teu coração. Olha para as tuas falhas. Olha para os teus pecados. Não fica terceirizando a sua culpa, não. Ah, eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Ah, eu caí porque você sabe, né? O outro estava ali e a gente começou. Não, para de terceirizar a culpa. Cai dentro de si, não dentro do outro. Reconhece você. Depois levantou-se. A próximo passo do arrependimento é levantar, é tomar atitude, é buscar mudança. Vai, levanta, sai disso. Vamos buscar uma diferença, vamos viver uma vida diferente. Você não pode querer resultados novos vivendo formas antigas. Você não pode continuar querendo uma vida nova, que é o que a segunda leitura diz, se você continua tendo as mesmas atitudes de sempre. Levanta. E ele se levanta e vai. Quando ele vai se aproximando, ele vê o Pai de longe. O Pai esperava ele todos os dias. O Pai nos espera todos os dias. O Pai espera o retorno de cada um de nós todos os dias. Ele nos deseja. Ele sabe que a gente quebrou a cara lá fora. E Ele nos quer de volta. E olha que imagem bonita. Quando Ele vê o filho, Ele vai e o abraça. O cobre de beijos, quer dizer, restaurou os seus afetos que estavam machucados. Restaurou as suas tristezas. Depois põe sobre ele uma túnica nova. Quer dizer, retira a sujeira do pecado, a lama do porco, veste vestes novas, identidade nova, põe um anel nos dedos, sentido de que agora ele pode voltar a ter a herança, ele faz parte da família, e põe sandália nos pés, porque quem andava descalço eram os escravos, e agora ele voltou a ser filho. É isso que Deus quer fazer conosco. Às vezes Ele permite a gente quebrar a cara de vez em quando,
porque Ele quer que a gente volte. E ao voltar, Ele quer pôr novas roupas, identidade nova, quer nos cobrir de beijos, curar nossa afetividade, quer colocar anel nos dedos, fazer a gente voltar a ser filho, colocar sandália nos pés, para que a gente busque um novo caminho. Ele é o Pai da misericórdia, o Pai que nos espera, esse Pai que esperou você hoje de manhã, aqui na casa dele, para te encontrar. Mas eu quero terminar dizendo, ele tinha 2 filhos, o mais novo saiu e se perdeu lá fora, mas ele tinha um filho mais velho que foi reclamar com ele das coisas. Esse filho mais velho nunca saiu de dentro de casa, mas estava com o coração perdido. Dentro da igreja nós temos 2 tipos de pessoas: os que se perdem lá fora, quebram a cara e voltam, e os que nunca saíram para fora, mas se perderam aqui dentro. Estão dentro da igreja todo dia, mas já não tem mais intimidade com o Pai, já não tem mais alegria do Pai, já não sente mais paz vivendo com o Pai. Sendo filho pródigo ou filho mais velho, se você um dia saiu lá para fora e quebrou a sua cara e voltou, ou se um dia você nunca saiu para fora no mundão, cresceu na igreja, mas talvez está longe de Deus, ambos, é hora de voltar e retomar o caminho. Volta para os braços do Pai e retoma a sua santidade. Professemos a nossa fé.